Oi, boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre turismo de base comunitária. Eu sou Daniela Marcondes, sou turismóloga de formação, tenho mestrado e doutorado também, que eu discuto turismo em unidades de conservação com populações tradicionais. Sou pesquisadora e consultora em turismo, e o meu trabalho específico é com turismo de base comunitária, que entendemos ser um modo de fazer gestão do turismo em territórios tradicionais ou territórios urbanos, mas que pressupõem o protagonismo da população daquele determinado território. Tem sido muito comum ver nos dias de hoje comunidades se organizando para receber o turismo nesses territórios e promovendo uma junção das atividades tradicionais com o turismo. Ou seja, o turismo de base comunitária, ele traz uma particularidade nele, que é a necessidade da existência das atividades tradicionais como experiências dentro desse turismo. E a organização coletiva dessas iniciativas de turismo em territórios tradicionais, que pressupõem vários acordos internos na comunidade e muita organização interna, para que o turismo se dê de uma forma que produza benefícios iguais a todos os participantes. Então, eu queria mostrar aqui um estudo de caso, que é o turismo de base comunitária da Praia de Castelhanos, que é uma iniciativa que eu venho atuando desde 2017 e que também é objeto da minha pesquisa de mestrado e doutorado. Então, esse processo todo começou, esse processo do turismo de base comunitária em Castelhanos, ele teve início em 2017, quando percebemos no âmbito local que vários instrumentos de gestão territorial traziam o turismo de base comunitária como uma ferramenta, como uma alternativa para essas comunidades tradicionais produzirem uma renda extra e fazer a manutenção da sua cultura, valorizar a cultura local nesses territórios que já estavam sendo cobiçados pelo turismo convencional. Então, para quem não conhece, né, Ilhabela, o arquipélago de Ilhabela fica no litoral norte de São Paulo, e o arquipélago de Ilhabela, ele é composto por um parque estadual, que é o Parque Estadual de Ilhabela, que ocupa a maior parte do território, é essa parte do mapa que a gente vê o verde, então isso é mata preservada. E esses pontinhos em vermelho são as comunidades tradicionais de Ilhabela. Então a gente pode ver que a maior parte, todas elas estão localizadas na faixa oceânica da Ilhabela, que foi um local onde a urbanização não chegou. Então, na década de 70, 60, 70, quando estavam tendo todo o desenvolvimento, a especulação imobiliária em todo o litoral de São Paulo, por conta da Rio Santos também, e essa face continental da Ilhabela, essas terras do outro lado da ilha, que a gente chama de face oceânica, elas ficaram protegidas dessa especulação. E as pessoas que moravam lá, os caiçaras, eles continuaram mantendo o seu modo de vida baseado na pesca e na roça, e com pouco contato com cidades, com áreas urbanas. Então, eles foram reproduzindo esse modo de vida. Até os dias de hoje, eles ainda mantêm esse modo de vida tradicional,
O território da Praia de Castelhanos, ele é o único que tem acesso por terra para a área urbana da ilha. Então, a gente vê que tem aqui, cruzando a ilha, tem um traçadinho, essa é a Estrada Parque de Castelhanos, que corta o Parque Estadual inteiro, na face leste, da face leste da ilha à face oeste. A Praia de Castelhanos ela é composta por 6 comunidades tradicionais, 6 núcleos que têm relação familiar e que são acessados por barco ou por terra facilmente. E a Praia de Castelhanos ela tem 2 desses núcleos, que é o Canto do Ribeirão e o Canto da Lagoa. Essa é a praia com turismo consolidado, que a partir de 2013 passou a receber uma quantidade enorme de turistas por ano. E foi aí que a gente teve uma reforma nessa estrada que potencializou a ida de automóveis para a Praia de Castelhanos. E foi nesse momento, então, que a gente pulou de 34 mil veículos, quase aproximadamente, para 80 mil veículos. Não, pessoas, desculpa, por ano. Então, foi nesse momento que o turismo de base comunitária começou a se criar dentro da comunidade como uma forma de proteção desse território, do espaço deles de vida e também uma forma de poder gerar renda, que não fosse trabalhando nos quiosques que existiam de pessoas de fora na praia ou de outra forma de trabalho que não fosse com as atividades tradicionais ou que fosse de próprio protagonismo deles. Então, a gente também viu um crescimento. Em 2013, a gente tinha 50 veículos cadastrados de turismo, veículos de turismo cadastrados no Parque Estadual para operar a Praia de Castelhanos. Em 2017 a 2018, eles já eram 97. Então, a pressão sobre aquele território aumentou muito. E eles se viram como organizar um turismo diferente, um turismo que eles pudessem protagonizar e que fosse uma forma de valorizar a cultura e as atividades produtivas já existentes, que principalmente está ligado à cadeia da pesca artesanal. Então, a partir daquele momento, a gente, junto com um grupo de voluntários, a gente ajudou a comunidade a costurar as experiências que eles gostariam de mostrar para o turista e passamos por um processo de organização desse turismo. Então, foi um projeto feito com a ajuda de vários profissionais, todos voluntários, e a partir dessa equipe, cada um contribuindo com o seu conhecimento, junto com a comunidade, a gente formou um núcleo de turismo de base comunitária dentro de uma associação local, que é a Associação Castelhanos Vive. Durante esse processo, houveram muitas reuniões, e por meio dessas reuniões, a comunidade identificou vários atrativos, experiências que eles poderiam mostrar para o turista e como que eles queriam que o turismo acontecesse na comunidade deles. Então, fomos desenhando qual era o modo que eles gostariam que esse turismo acontecesse e como que eles gostariam de participar desse turismo e como que eles fariam a gestão desse turismo coletivo, organizado de forma coletiva. Então, foram muitas reuniões, fizemos mapeamento de trilhas, com quilometragem, descritivo, fotos, fizemos acordos de regimento interno, de como que a comunidade ia fazer a gestão do recurso, como que o recurso que entrasse ficaria para o coletivo e também para as pessoas individuais que estavam prestando serviço naquele momento. Então, foi aí, nesse momento, dentro de costuras de iniciativa de base comunitária, que é importante esses acordos internos na comunidade. Depois a gente fez outras reuniões, círculo de reuniões com outras comunidades da Baía do Castelhanos, convidando pessoas que não estavam participando das reuniões a vir compor esse núcleo de turismo e também compartilhando com eles quais eram as resoluções que estavam sendo
as pautas que estavam sendo discutidas e as resoluções que já haviam sido tomadas. Uma vez tudo isso posto, organizado, a gente partiu para uma parte que era da precificação de todos esses roteiros. Um dos elementos interessantes e importantes durante esse processo é a valorização do conhecimento tradicional que está associado àquela determinada experiência. Ou seja, um exemplo, vamos ter um passeio de barco. Navegar naquela baía não é para qualquer pessoa. Então, os jovens e os mais experientes pescadores, eles têm o domínio desse conhecimento, porque eles nasceram, cresceram navegando dentro da Baía de Castelhanos. Então, eles conhecem todos os portos de atracação, eles conhecem quando o mar está bom, quando o mar não está bom fora da baía. E isso é um conhecimento que geralmente é invisível dentro do processo de turismo convencional. E nós trabalhamos para valorizar e valorar, colocar preço em cima desse conhecimento. E aí cada uma das atividades foram se consolidando dentro de um princípio inicial que era: podemos oferecer para o turista atividades que não necessitem de nenhum investimento ter início. Por quê? Porque todo esse era um trabalho voluntário e porque nós não tínhamos recurso de nenhum lugar. A comunidade estava dedicando o seu tempo, seu conhecimento na construção de um projeto coletivo e colocando os seus próprios meios ali. Mas não tínhamos de onde tirar recurso para poder comprar barco, para poder comprar colete, para poder comprar outras coisas que viessem a ser exigidas em experiências que não estavam programadas no nosso escopo naquele momento. E a última parte foi o mapeamento dos aspectos históricos da cultura caiçara, junto com pesquisadores, para a gente conseguir construir uma narrativa a partir da comunidade para cada um desses roteiros, para que eles pudessem compartilhar ao máximo elementos sobre a pesca, sobre a cultura da roça, sobre as atividades econômicas dos antigos, sobre desafios, sobre lendas, sobre histórias, sobre festas. Então, foi um momento de resgate, de relembrar casos de infância, de juventude e de aventuras que eles já viveram, e foi muito divertido fazer isso. Bom, após a gente passar por esse processo de organização desses roteiros, junto com esses parceiros que eu apresentei aqui no começo, a gente conseguiu produzir uma identidade visual para o turismo de base comunitária. Então, a gente conseguiu elaborar uma logomarca a partir de elementos que a comunidade trouxe, que ela entendia como representativo daquele local, daquele território e do que eles fazem, enquanto turismo de base comunitária, enquanto existência, enquanto modo de vida. Então, a gente vê uma ilhota no meio, que é uma ilha que está no meio da Baía de Castelhanos, e o barco que representa a pesca, o transporte deles, a mobilidade, porque essa mobilidade se dá até hoje por mar para a cidade, também para escoar o pescado, também entre as comunidades da Baía de Castelhanos e outras, e o pescado, que representa também a fonte de renda principal, fonte de renda de muitas famílias na Baía de Castelhanos. Depois disso, a gente organizou todo esse material que foi construído em campo num site, num blog, num site simples, aonde eram explicados, né, o que é o turismo de base comunitária de Castelhanos,
como que esse turismo de base comunitária funciona, quem são as pessoas da Baía de Castelhanos, ou seja, as pessoas que vão receber esse pessoal nas suas casas, nas suas vidas, no seu cotidiano, para falar sobre a Bahia, para viver um turismo diferente. E também a gente conseguiu organizar todos os descritivos das experiências, como nós chamamos, de cada uma das experiências que são oferecidas para o turista hoje que vai visitar a Baía de Castelhanos. Então, a gente vê que tem trilha, que tem passeio de barco, tem a visita ao cerco. O cerco é uma armadilha de pesca, muito utilizada na Baía de Castelhanos, nasceu na Baía de Castelhanos, introduzida a partir da imigração japonesa na década de 20. E o cerco flutuante se transformou na principal armadilha de pesca dos moradores da Baía de Castelhanos até os dias de hoje. O cerco flutuante é uma rede de pesca, que é uma armadilha, que fica submersa. Então, o peixe ele entra nessa armadilha e fica vivo dentro dessa armadilha por horas. Ele não morre. E o pescador ele tem a capacidade de escolher o pescado que ele quer e soltar aqueles que são menores, que não são comerciais, ou que eles não têm interesse no momento. Então, é uma pesca sustentável, não agressiva, e uma arte muito valorizada dentro da Baía de Castelhanos. E por toda essa importância, os pescadores colocaram a visita ao cerco como uma das experiências mais emblemáticas que o turismo de base comunitária naquele momento tinha a oferecer. Também valorizamos os anciãos, eles passaram a receber pessoas, visitas na casa deles para fazer rodas de conversa, e também o conhecimento de fazer a cestaria artesanal, que hoje está, podemos dizer que, sob domínio de uma ou duas pessoas da comunidade, exatamente pela falta da prática e da procura de fazer esses cestos, de fazer esses artefatos. E se a gente tem o turismo de base comunitária, ele traz uma valorização, de certa forma, porque essas oficinas de fazer a cestaria, elas envolvem esses pescadores, que conhecedores dessa trama, e os jovens acabam aprendendo também. Então, o conhecimento ele é passado de geração em geração pela oralidade. Então, aqui a gente está mostrando como que é uma oficina de cestaria. Essa oficina acontece no Canto do Ribeirão. Uma pesca do cerco, então ela é feita com crianças, a gente vê desde pequeno aprendendo a arte da pesca. A pesca do cerco geralmente acontece em família, e ela precisa de 2 barcos e, no mínimo, 3 adultos para poder puxar essa rede e trazer todo esse pescado para fora. Então, aqui também é a pesca do cerco, então a gente vê várias pessoas envolvidas. Uma das atividades do turismo base comunitária é a produção de pesca. Então, esses pescadores que têm o conhecimento da costura da rede de pesca, cada tipo de rede de pesca com suas diferentes funções de pesca, diferentes espécies, diferentes épocas do ano e até lugares. Então, ele vai passar por todo esse conhecimento durante a oficina e vai ensinar os turistas como fazer uma rede de pesca. A gente tem as trilhas na Mata Atlântica, feita por pessoas que conhecem muito bem o território e que gostam muito de andar no mato. Nós temos as mulheres da comunidade, que são muito importantes para o turismo de base comunitária, tanto para a gestão
do turismo de base comunitária, porque a gestão desse núcleo de turismo de base comunitária, ela é majoritariamente feita por mulheres, e há uma rotatividade de mulheres. Elas se trocam a cada 2 anos, e isso foi acontecendo organicamente, delas irem passando esse papel entre elas. Então, as mulheres, elas têm um papel importantíssimo dentro do artesanato, dentro da gestão, nos saberes caiçaras, na culinária, elas assumem um protagonismo muito forte. Então, aqui a gente tem a casa de artesanato, são todos elementos que já existiam antes e que foram sendo incorporados dentro do turismo de base comunitária, e esses acordos de como ele foi incorporado foram sempre sendo discutidos no coletivo. Em 2017, o turismo de base comunitária, no final de 2017, no começo de 2018, esse coletivo do turismo de base comunitária teve um apoio da Fundação do Banco do Brasil, um projeto aprovado na Fundação do Banco do Brasil, e que colocou o turismo de base comunitária já em outro patamar. A partir da injeção de recursos, outras frentes puderam ser trabalhadas e acrescentar aquele primeiro momento inicial. A gente trabalhou as roças caiçaras, então a retomada do plantio das roças, construímos uma casa de pau a pique, que é uma cultura tradicional, um modo de construção que está já em desuso na comunidade, mas essa casa ela foi construída para ser uma casa de farinha, conforme existia antigamente, e nessa casa de farinha foi instalado todos os equipamentos para a produção de farinha de mandioca. Recentemente, essa casa de farinha passou por uma ampliação e já produziu bastante farinha. Então, e aprovaram um outro edital recentemente para essas melhorias. Então, o turismo de base comunitária foi se fortalecendo desde 2017, a partir desse trabalho coletivo de todas essas pessoas envolvidas, né? Essa é a fase inicial da construção. Então, essa é a construção inicial da casa de farinha. Essa trama toda, e esse pau a pique, que é de pau a pique, que eles chamam, foi retirada do mato, foi trançada por jovens caiçaras que detêm esse conhecimento, e todo esse processo teve uma participação grande de crianças e jovens, o que foi muito bonito de ver. A culinária caiçara, como eu disse, que ela começa a fazer parte do turismo de base comunitária a partir desse projeto Comer e Morar, e do trabalho das roças, que a gente pôde resgatar receitas antigas, através de entrevistas, através do resgate da memória das pessoas da comunidade. Então, a gente vê as mulheres envolvidas fazendo... Esse é um doce de mamão verde, bem tradicional lá, lula recheada, são todos itens que fazem parte do cardápio. O doce de banana, a batata doce, são todos elementos que fazem parte da cultura local e que passam, então, a incorporar o cardápio do turismo de base comunitária. Durante esse processo também, nós fizemos a precificação de todos os pratos, foi decidido como que era a apresentação, a quantidade de comida, até a gente chegar em um produto final que pudesse entrar para o site de turismo e que pudesse ser comercializado para grupos. Durante todo esse processo, nós conseguimos, turismo de base comunitária, trazer parcerias, firmar parcerias com o poder público municipal e com a vigilância sanitária, para poder sanar questões ligadas aos desafios de se ter negócios comunitários em áreas
aonde são desprovidas de urbanização. Então, por exemplo, nessa região, a comunidade pega a água direto das cachoeiras, não há tratamento de água. E isso é um empecilho muito grande para a formalização desses empreendimentos, porque a lei determina que há necessidade de ter tratamento de água específico para receber um alvará da vigilância sanitária. Então, são muitos detalhes que permeiam a formalização desses negócios comunitários, exatamente pela ausência do Estado nesses locais. E isso foram alguns empecilhos que nós tínhamos e que tivemos que driblar e costurar formas de resolver isso no âmbito local, a partir de parcerias com o poder público municipal. Todos esses todas as famílias, algumas famílias, elas comercializam alimentação dentro de suas casas, e o turismo de base comunitária já está em um outro processo avançado. A gestão do turismo de base comunitária hoje passou a ser feita por uma jovem liderança, uma mulher jovem liderança. É a primeira vez na história que isso acontece. E essa jovem liderança faz parte da primeira geração dos jovens que terminou o ensino médio dentro da comunidade e que teve a oportunidade de sair para poder estudar e voltar para a sua própria comunidade depois. É um outro momento que a gente vê o turismo de base comunitária aprovando novos editais, e neste momento está essa jovem liderança coordenando um projeto que chama Turismo em Foco, aprovado pela PEC em Ilhabela, e esse projeto traz a reestruturação da identidade visual, do site, da linguagem, construindo livretos, criando parcerias entre escolas, poder público, trade de turismo. Então, é um novo momento para o turismo de base comunitária, nesse sentido de se fortalecer dentro de novos roteiros, porque durante esse processo novos roteiros foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos, como uma oficina de peixe seco, uma oficina de cocada, que é um doce, oficina de como construir as canoas, mini canoas de pesca, e a própria Casa de Farinha, que está oferecendo roteiro para aprender a fazer farinha, desde a tiragem, desde a retirada da mandioca da roça, até a torra dessa mandioca. Então, quando a gente apresenta um caso como o turismo de base comunitária, que acontece aqui a 300 quilômetros de São Paulo, né, da capital, numa área que é extremamente cobiçada pelo turismo e pelo veraneio, esse processo ele demonstra a resistência e a persistência desses atores locais, desses nativos, em permanecer nos seus territórios, e garante também o resgate da autoestima e da valorização da sua cultura, do entendimento da importância dessa cultura para a sociedade como um todo, desse conhecimento que eles carregam entre eles. E não só Castelhanos se organiza dessa forma nos dias de hoje, mas diversas outras comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, comunidades urbanas, em favelas. Então, é uma forma de resistência ao grande capital, é uma forma de resistência e permanência para o protagonismo e para a autonomia no seu território. Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter trazido essa experiência, que faz parte também, não só das minhas pesquisas, mas da minha
vida, é um lugar que eu dedico o meu tempo há muitos anos e que sou hoje parceira e amiga dessa comunidade. Então, eu queria agradecer muito e queria convidar vocês a vir um dia conhecer o TBC de Castê, que é hoje como ele se auto declara, TBC de Castê. Então, o site é www.castelhanos.org e lá vocês vão conseguir ter acesso a esse novo momento do turismo de base comunitária e no Instagram também, seguindo as redes do TBC de Castê, e vocês vão poder acompanhar a cada momento essa trajetória de construção que é uma construção que vai acontecer para sempre, porque ela é coletiva, porque ela é viva, porque ela é orgânica. Então, é um dia após o outro, muitas coisas vão se transformando e vão se recriando, e muitos saberes estão se incorporando aí nesse processo de fortalecimento da comunidade. Então, eu queria agradecer a oportunidade de participar, queria agradecer a Fati por estar aqui e poder mostrar um pouquinho do que eu venho pesquisando, do que eu venho trabalhando e o que eu venho contribuindo no sentido de fazer um turismo diferente, tanto para a comunidade, para as comunidades, como para quem é turista e quer descobrir o nosso país de uma outra forma. Obrigada.